Olá, querido, a paz do Senhor Jesus. Chegamos à nossa quarta aula da Semana do Perdão. Estamos passando aí da metade da Semana do Perdão e hoje, como havíamos combinado, estaremos falando sobre o preço de não perdoar. Qual é o custo? Qual é a consequência de não perdoar? E eu já quero iniciar esse vídeo te confrontando com uma pergunta. Eu quero te trazer nessa noite a essa realidade do porquê, ou o que te levou a decidir em não perdoar. O que te levou a tomar a decisão de não liberar o perdão. Nós já estamos falando há algum tempo sobre a importância e a responsabilidade que nós temos com aquilo que nos faz. Já falamos sobre a responsabilidade e o entendimento que nós devemos ter com as consequências que uma ausência de perdão pode trazer, os benefícios que o perdão ele também nos traz. Só que eu quero iniciar te fazendo uma pergunta. O que te motiva a não perdoar? Qual foi o motivo que te levou a tomar a decisão de não liberar o perdão? E nessa noite nós vamos falar sobre algumas consequências que eu quero que, através do Espírito Santo, ele venha trabalhar e venha falar de uma forma ainda mais especial na sua vida, te trazendo uma clareza e um entendimento da gravidade que é não liberar o perdão. Mas eu quero iniciar lendo com você um texto que se encontra aqui em Mateus, no capítulo de número 6, no versículo 15, que nos diz assim: Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, se referindo a Deus, não perdoará as vossas ofensas. Olha que versículo pesado e totalmente comprometedor, mostrando a reciprocidade. Se eu não perdoo as ofensas do meu irmão, logo o Senhor também não me perdoará. Eu fiz questão de trazer aqui a introdução do capítulo 3 do meu livro, que está para ser lançado no dia 24 de outubro, na igreja onde eu faço parte, na Assembleia de Deus Ministério Eu Creio, pastoreada pelo meu amigo pastor Edson Pinheiro. Eu quero trazer aqui a introdução do capítulo 3, que tem sobre o tema o perigo da ausência do perdão. Olha isso. A falta de perdão pode resultar em sérios danos à saúde física, emocional e à vida espiritual. Engana-se quem pensa que, ao recusar perdoar alguém, de alguma forma está punindo o ofensor que te feriu. Na verdade, o único que está sendo prejudicado com essa atitude é o ofendido. Veremos que, ao reter a liberação do perdão, automaticamente bloqueamos a nossa vida de receber as bênçãos provenientes de Deus. O perdão não pode ser visto como algo sem importância. Muito pelo contrário, as implicações que a ausência do perdão pode causar na vida da pessoa são sérias e destrutivas. Para um cristão, olha a responsabilidade. Porém, a incapacidade de perdoar é impensável. Seja qual for o problema, seja qual for a ofensa, a recusa em perdoar o próximo é um ato flagrante de desobediência, tendo em vista que perdoar é o mandamento do Senhor. Aliás, acredito que um dos fatores que contribui para a destruição dos relacionamentos em nossa cultura é a ausência do perdão. Se aceitarmos essa cultura que diz que você não precisa perdoar, que isso faz parte dos direitos do ofendido, os relacionamentos e a nossa vida serão afetados por consequências terríveis. Olha que coisa séria. Eu já quero dar continuidade te falando sobre os prejuízos, as consequências maléficas de não liberar o perdão. O primeiro, ele compromete a nossa salvação. Foi o que nós lemos. Se nós não perdoarmos ao nosso próximo,
o Senhor também não nos perdoará. E sem perdão, quem verá Deus? Se o Senhor não perdoar as nossas ofensas, como veremos ao Senhor? A segunda causa, o segundo prejuízo que nós adquirimos ao não perdoar, isso arranha, isso compromete a nossa aliança e a nossa intimidade com Deus. Mas, Tiago, por quê? Primeiro, porque quando nós não perdoamos, esse ato ele contradiz com a natureza de Cristo. Se somos cristãos, somos pequenos cristos, testemunhas, imitadores de Cristo. Logo, quando eu não perdoo, isso contradiz com a natureza de Cristo. Porque se Ele é amor, Ele quer que nós também amamos o nosso próximo. Se Ele é perdoador, Ele também quer que nós venhamos a perdoar o nosso próximo. Até porque o ressentimento, ele é como uma barreira, como um muro, que ele abafa e ele retém a nossa voz em oração ao Senhor. Então isso traz um arranhar, isso traz uma dificuldade na nossa relação de intimidade e de aliança com o Senhor. Não perdoar é reflexo também. Olha essa terceira causa dentro do arranhar a intimidade com Deus. Quando eu não perdoo, isso é um reflexo da minha falta de conhecimento do perdão que Deus já deu sobre a minha vida. Vou repetir. Quando eu não perdoo o meu próximo, isso arranha a minha aliança com o Senhor, a minha intimidade com o Senhor. Por quê? Porque isso denota uma falta de clareza e de conhecimento num perdão que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Então, olha que coisa séria. Não perdoar é uma ausência de clareza do primeiro que foi perdoado, que foi cada um de nós, através de Cristo na cruz do Calvário. Terceira consequência, nos priva da misericórdia. O Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 7 diz: Bem-aventurados, felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, as infinitas misericórdias do Senhor, é a causa de não sermos consumidos. E aí, quando eu não perdoo, logo eu não estou sendo misericordioso. Pela reciprocidade, logo eu não alcançarei a misericórdia. E se a misericórdia do Senhor é a causa de eu não ser consumido, em que perigo ou em que fragilidade está a minha vida? Isso é algo para nós pensarmos. Quarta consequência, quando eu não perdoo, a minha vida está sendo conduzida a um lugar de tormento e de tortura. Vocês lembram do relato que nós trouxemos na aula de introdução sobre Mateus capítulo 18? Que o rei saiu para prestar conta e perdoou uma dívida impagável de um servo seu. Só que esse servo não perdoou o seu conservo, uma dívida minúscula. E no final, aquelas pessoas que viram aquela cena levam a situação ao rei. O rei chama aquele servo novamente e diz para ele: servo malvado, você não perdoou o conservo ao qual eu te perdoei, mas você não deu continuidade no perdão. E pegou aquele homem e colocou ele no lugar de tormento e tortura. Mas, Tiago, o que seria esse lugar de tormento e tortura? Humanamente falando, seria o que a mágoa, o rancor, o ódio faz dentro de nós. Ele nos causa insônia, ele nos tira a alegria, ele nos tira a paz, a paciência. Uma pessoa que vive sem dormir, sem alegria, sem paz, sem contentamento, sem paciência, essa pessoa não está vivendo um tormento na sua vida? Isso fisicamente, humanamente falando. Porém, a ausência do perdão, ela também nos leva a um tormento, porém esse muito pior ainda, e sem solução, que é o tormento eterno. Mas só que, enquanto há vida, há esperança. Nós ainda temos tempo de nos reconciliarmos, de buscarmos a pacificação, de liberarmos o perdão. Como eu disse, nós já falamos aqui
desmistificando diversas coisas sobre o perdão. O perdão não fala sobre o outro. O perdão não fala sobre o ofensor. O perdão fala sobre quem está liberando. O perdão, ele liberta quem está liberando. O perdão, ele gera frutos benéficos como a paz, a restauração da saúde física, emocional e espiritual para quem está liberando. Então, o nosso pensamento, quando nós decidimos perdoar, não deve ser em como o ofensor vai receber, se ele vai nos perdoar ou não, se ele vai aceitar ou não. Porém, nós precisamos pensar naquilo que nós queremos de benéfico para a nossa vida física, emocional e espiritual. E a última consequência, de tantas que existem, mas das que eu pontuei aqui, a última consequência de não perdoar é que isso abre uma legalidade para o inimigo das nossas almas. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, ele diz, se houve alguém que eu preciso perdoar, eu perdoei diante de Cristo. E no verso 11 ele diz, para que não possamos dar legalidade ao diabo. Quando eu não perdoo, eu abro brechas de legalidade na minha vida, para que o inimigo ele possa atuar com os seus ardis e os seus planos maléficos. Só que quando nós entramos nessa decisão de não perdoar, nós precisamos saber que nós estaremos iniciando 3 dimensões sobre o perdão. A primeira, e eu não coloco sobre ordem, mas eu relacionei dessa forma, é na área espiritual, é na dimensão espiritual, que é o momento em que nós entregamos as dores e os ressentimentos para Deus, em troca da paz que Ele nos dá, que excede todo entendimento. E isso é um convite que o próprio Cristo nos faz. Em Mateus 11, 28, ele nos diz, vinde a mim, todos. Ele não faz acepção de ninguém. Ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. A mágoa, o rancor, o ódio, o trauma, isso tudo nos sobrecarrega. E algo que está sobrecarregado tende a fazer o quê? Paralisar. E quando estamos paralisados, o tempo passa. A vida vai correndo, a vida vai andando. E a gente fica estagnado lá atrás. Então, o convite do Senhor essa noite é, ei, entregue a mim. Venha com toda a sua sobrecarga, entregue a mim. Que eu tenho uma paz que excede todo entendimento para te dar em troca de todo esse fardo. Segundo, é na dimensão emocional. É o trabalho de regenerar a alma, de fazer aquela higienização, de fazer aquela faxina na alma e varrer a poeira da mágoa, jogar para longe as prisões da dor e retirar com o bom perfume de Cristo todo o odor da amargura. É fazer aquele mergulho para dentro, como nós falamos na segunda aula sobre o diagnóstico da alma. É fazer aquele mergulho para dentro e fazer aquela faxina na alma, jogar para fora tudo aquilo que está enfermando, tudo aquilo que está gerando mau odor dentro da nossa casa. É recolher todas aquelas sacolinhas de lixos emocionais e botar para fora para poder ir embora. E terceiro, é no âmbito físico. É no âmbito físico onde também ocorre essa parte, que é o momento da atitude, o momento de colocar em prática essa decisão. Como nós já falamos aqui, às vezes pode ser um encontro com essa pessoa, talvez até não marcado, improvável, talvez um encontro marcado, talvez através de uma ligação, de uma mensagem no WhatsApp ou uma mensagem numa rede social, mas é de alguma forma verbalizar. Mas, Thiago, eu preciso fazer isso? Sim. Porque quando houver um encontro, como que será? No momento em que estiverem numa festa, no momento que estiver em algum lugar específico, como que será aquela reação? Então é necessário, se haver a verbalização, expressar para a pessoa que você está liberando perdão sobre a vida dela. E eu tenho certeza que algo extraordinário vai acontecer. Eu me recordo, isso é um testemunho meu próprio, de que eu vivi esse processo na minha vida. E eu me lembro que enquanto eu estava retendo, guardando aquela mágoa, guardando aquela amargura, lembra do exemplo que eu dei? Que você sentia dor, é você ser flechado.
recebeu uma flecha no seu corpo. E isso é normal. Você sentir aquela dor. É algo humano. Porém, viver na dor é você decidir não tirar aquela flecha e tratar aquela ferida para cicatrizar. E eu estava decidindo isso para minha vida. Em viver com aquela flecha apunhalada em mim, no meu coração, na minha alma. E a única coisa que aconteceu foi, meus planos se estagnaram, as áreas da minha vida ficaram paralisadas e o tempo estava andando e minha vida ficou parada. E é muito interessante que quando eu decidi liberar o perdão, eu percebi a minha vida dando um outro rumo, caminhando. Parece que enquanto eu retia o perdão, a minha vida entrou naquele modo pause, em que você paralisa algo que você está assistindo, porém o tempo cronológico está correndo. E quando você decide dar o start de novo, aquela programação ela volta, só que tempo se passou. E é isso que acontece com a nossa vida quando a gente retém o perdão. Então que a gente possa entender isso nessa noite e decidirmos perdoar, não pensando no ofensor, não pensando em nada mais, a não ser em nós e na nossa intimidade com o Senhor, na nossa salvação. E hoje, como de costume, eu quero te fazer uma pergunta confrontadora e desafiadora, que é: qual prejuízo você está sofrendo por não decidir perdoar? Qual consequência, pode ser uma dessas que eu falei ou alguma outra, pode ser uma consequência na sua saúde, porque a ausência de perdão causa enfermidade, porque o nosso sistema imunológico ele abaixa, dando propensão à facilidade de contrair enfermidade. Então, qual é o prejuízo que você está sofrendo pela ausência do perdão? Eu gostaria de te dar alguns segundos para que você talvez anote ou traga a sua consciência, porque nessa noite em especial nós iremos orar no término dessa aula. E eu quero que você traga à sua mente, traga em evidência qual é o prejuízo, qual é a consequência que a ausência do perdão está trazendo sobre a sua vida. Você pensou? Você anotou? Agora eu quero, junto com você, fazermos uma oração para que o Senhor, como nós já falamos aqui, João 15,5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Para que o Senhor, através do Espírito Santo, ele possa te ajudar a você abrir as portas da sua alma, as janelas da alma e jogar tudo para fora, todo esse lixo emocional para fora e ver novamente todo o espaço da sua alma esperando o preenchimento novamente da paz, o preenchimento da alegria, do contentamento pela vida ser restaurado. Pai, nessa noite eu quero colocar diante de Ti a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, dessa criança, desse idoso, desse ancião, Senhor Jesus Cristo, que acompanha conosco essa aula. Amado, que tem como intuito nessa noite nos confrontar, Senhor, a decidirmos mudar, a decidirmos, Senhor Deus, restaurar a alegria, a paz, Senhor Deus, dentro do nosso interior e jogar fora todo o lixo emocional. Pai, eu te peço que através do Teu Espírito Santo só possa ajudar, Senhor Deus, da estratégia, meu Pai, a essa pessoa, a ela retirar, a ela fazer, Senhor Deus, um check-up, uma análise, um autoexame na sua vida, meu Pai, e retirar toda a sacola de lixo emocional e jogar fora, lançar fora no mar do esquecimento e ver, Senhor Deus, a sua vida ser regenerada, ser restaurada, tanto na área física, quanto na área emocional e na área espiritual. Amado Pai querido, eu entrego a vida dessa pessoa em Tuas mãos, Senhor Deus, crendo que o Senhor fará uma obra extraordinária mediante a decisão que Ele e ela está tomando nessa noite. Nós te agradecemos por mais uma aula. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que o Senhor possa abençoar a sua vida abundantemente. E até amanhã, às 18 horas, na próxima aula.